Olá, amigos da Jovem Pan, estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quarta-feira, hoje dia 27 de maio de 2020. Hoje é um dia importantíssimo, dia em que o governo do estado de São Paulo, o governador João Dória, vai anunciar aí a flexibilização em algumas áreas do estado. E vai dar aí, quem sabe, para aqueles que têm o seu comércio não essencial, uma ponta de esperança. Esse é o nosso destaque principal do programa de hoje. Nós temos outros vários assuntos que serão discutidos aqui. Mas vamos começar com o destaque dos nossos comentaristas, começando com ele, Adilson Breviglieri. Bom dia, Adilson. Bom dia, Eudes. Bom dia, Jesse, Adolfo Padilha e bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Olha, nós estamos começando hoje uma quarta-feira com cara de terça-feira, né? Mas, apesar do feriado inesperado da segunda-feira, a vida volta ao normal, né? As pessoas tentando buscar o seu ganha-pão, tentando viabilizar os seus negócios, buscando alternativas para que possa trazer de volta uma vida próxima do normal, para que você possa ter aí o seu negócio girando, os seus clientes entrando, chegando e você conseguindo fazer negócio. Aliás, é o que tem acontecido com todo mundo, né? Amanhecer a cada dia na esperança de que a vida possa voltar ao normal. Nós cremos que em breve nós teremos isso aí acontecendo de uma maneira muito saudável e de uma maneira muito especial, eu acredito. Muito bem, vamos lá para o bom dia do Fernando Jesse. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, bom dia, Adilson, bom dia, nossos ouvintes. O meu destaque hoje vai para o depoimento ontem que aconteceu na Polícia Federal do Paulo Marinho, onde ele disse a frase: você conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que será que tinha dentro daquele envelope? Pois é, vamos lá então para o bom dia do Adolfo Padilha. Bom dia, Eudes, bom dia a todos os amigos aí da bancada, a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Eu tenho dois destaques. O primeiro, parabenizar aos funcionários da Prefeitura e todas as entidades de Prudente, como a OAB e as outras, que estão fazendo realmente nessa quarentena um trabalho de solidariedade muito legal. Se ainda quem não teve a oportunidade de ajudar, ajude agora no inverno, com roupa usada, com comida, um litro de leite. Então, gostaria de parabenizar todos eles que nessa quarentena realmente Prudente está mostrando solidariedade. E o outro destaque é a nível nacional, né? Como é que pode uma ação da Polícia Federal de tão grande importância, né? E as pessoas quererem destacar, principalmente a mídia do sistema, de que houve vazamento. É um assunto que a gente vai tocar aqui mais na frente, que envolve a deputada Carla Zambelli. Muito bem, olha, nós vamos colocar no ar uma comunicação feita pelo prefeito de Presidente Prudente ontem nas redes sociais sobre a liberação do comércio não essencial e o plano de liberação gradativo a partir do dia 1º de junho. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, vou colocar para todo mundo ver na tela. O prefeito de Presidente Prudente, Nelson Bugalho, falando dessa retomada e do anúncio que o governador vai fazer hoje a partir do meio-dia. Oi, pessoal. A videoconferência com o governador, com o vice-governador, secretário Marco Vignoli e outros secretários de 16 prefeitos das regiões administrativas do estado de São Paulo findou agora, neste momento. Nós temos uma ótima notícia e realmente no dia 1º de junho começaremos a retomada das atividades econômicas. Então, segunda-feira, dia 1º de junho, isso já será uma realidade. O modelo de retomada econômica, nós apresentamos nosso plano aqui da nossa região. Ele será não dividido por regiões administrativas mas sim pelas DRS, no caso aqui a DRS 11 de Prudente, ela compreende 45 municípios. Então nós vamos aguardar até amanhã às 12 horas, quando o governador fará um pronunciamento especificando, detalhando esse plano São Paulo, que atingirá todas as regiões do estado. As regiões serão classificadas e, evidentemente, um quesito muito importante para que a gente possa avançar no faseamento da retomada das atividades econômicas é a colaboração de todas as pessoas, né? A questão da taxa de isolamento, a questão que envolve a nossa capacidade, a capacidade da rede hospitalar da nossa cidade e da nossa região.
Mas de tudo isso, o mais importante mesmo é que no dia 1º as atividades econômicas serão retomadas de forma gradativa e setorizada. Portanto, amanhã às 12 horas nós vamos aguardar com muita expectativa esse pronunciamento do governador João Dória. Muito bem, está aí a fala do prefeito de Presidente Prudente, Nelson Bugalho. Parece ter uma luz no fim do túnel, né, Fernando Gesse? Bom, graças a Deus aí nós estamos aí com um planejamento, não sabemos ainda os detalhes dele. Nós temos aqui fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, né? Não tenha dúvida que isso aí realmente vai dar um alento aí ao nosso comércio, às nossas empresas, à nossa sociedade. Nós saiamos desse isolamento social, pelo menos já começando, mas dentro daquilo que eu sempre digo e venho falando, que nós já estamos falando há muito tempo, precisávamos sim de um planejamento. Agora, o que eu me estranho um pouco é o nome dado a esse planejamento, né? Nós vamos fazer aí um isolamento inteligente, quer dizer que até agora a coisa foi feita da maneira burra, então, porque é o que nos parece ter sido feita. Nós poderíamos ter começado com um planejamento desde lá do começo, em fevereiro, e nós, infelizmente, ficamos vendo aí o que nós falamos, a banda está passando e tocando. E nós aqui do interior, que possivelmente, se tivéssemos travado a cidade de São Paulo, onde era o epicentro do estado, talvez aqui nós não tivéssemos os casos que nós temos hoje. Não só nós, como outras cidades do interior também. Mas eu espero que isso aí seja feito de uma maneira tranquila e principalmente com a responsabilidade da sociedade que vem ajudando, sim, a que a pandemia não se tornasse aí um problema pior do que aquele que nós temos em todo o estado. Adolfo Padilha, o que você achou aí do plano do prefeito de Presidente Prudente? A gente já discutiu muito sobre isso o tempo todo, né? Eu acho que pela primeira vez eu tenho que concordar com o governador Dória, que ele disse de uma forma indireta que até agora o planejamento realmente era burro, como nós todos aqui falamos, como acho que o estado inteiro de São Paulo estava falando, como vários prefeitos, como o Duran, como o delegado o Cristiano de Martinópolis, como o Marcelo de Quatá, todos os prefeitos indo contra o que ele chamava de planejamento, e agora quando ele disse que vai começar a liberação inteligente, ele assume que realmente até agora foi feito de forma meio burra. Mas a gente espera que a economia retome, a gente espera que as pessoas continuem tendo cuidado, que é importante se prevenir, as pessoas não podem, o fato de liberar ou flexibilizar a economia, o comércio local, não significa que as pessoas vão ter que tomar os devidos cuidados e manter atento a todas as condições de saúde, porque o vírus existe, o vírus é perigoso e a gente precisa estar atento a isso. Bom, se tudo correr bem, a liberação total vai acontecer daqui 60 dias, né, Adilson Brevillieri? Pois é, eu acho um prazo muito longo, levando em consideração o tempo que nós já estamos parados. E a economia, sem dúvida, vai sofrer muito com isso, né? Agora, eu não sei o que pensa tanto o prefeito quanto esse comitê de prefeitos, ou se pensa o que o governador está pensando, porque uma coisa é certa, né? Esse governador parece que está vivendo em outro planeta, não está vivendo no Brasil, não está vivendo sequer aqui no planeta Terra, né? Porque para tomar as atitudes de formas equivocadas, com erros gravíssimos, comprometendo não só a nossa economia, mas comprometendo também as atitudes e as formas que estão sendo conduzidas para poder combatermos essa pandemia. Realmente é lamentável a atuação desse governador. E lamentável mais ainda, sempre disse isso, a conduta dos prefeitos que não peitaram em nenhum momento, não souberam peitar esse governador, não souberam falar, não, aqui na minha região os números não estão assim como estão em São Paulo, e os números de São Paulo a gente acaba crendo que foram muito deles fabricados para poder chegar a esse número pela questão política da briga dele com o governo federal, enfim, uma série de coisas, né? Mas a gente tem que crer o seguinte, que a população aprendeu a se higienizar, né? A população aprendeu a se cuidar, manter limpas as mãos, fazer a higiene perfeita, a utilização de máscara, o distanciamento. A população já aprendeu isso. A gente sabe, em qualquer lugar que você vai, você vê que há uma preocupação de todos, de não estar sem máscara, de não usar o álcool gel, de não manter o distanciamento, de não evitar que você possa estar falando perto um do outro. Então a população já aprendeu. E alguns países da Europa estão voltando a atividades normais
No caso da Dinamarca, por exemplo, as crianças com idade de 11 anos já voltaram às aulas, porque também elas aprenderam, foram educadas para poder como se comportar, como se higienizar, como se manter em distanciamento para que não possa ser contaminado. E as coisas da nossa economia já podiam estar andando numa velocidade bem maior do que estão prevendo aí os nossos prefeitos e também está prevendo o nosso governador, né? E outra, um prazo nos 3 pontos, nas cores amarela, laranja e verde, amarela, laranja e verde, 15 dias, no meu entender, é muito tempo, podia ser 10 dias. Quanto tempo nós já estamos aí parados? Então, essa que é a questão, né? Temos que voltar o mais rápido possível. Muito bem, olha, eu vou colocar na tela aqui a situação do coronavírus em Presidente Prudente, tá? Nós tivemos 729 notificações, 571 casos descartados, 36 aguardando resultados, 22 hospitalizados, 122 casos confirmados, 10 óbitos e 79 curados. Adolfo Padilha. Primeiro, nossa condolências aí às 10 famílias que perderam algum ente querido, né? Morte sempre é muito triste, mas a gente percebe que não aconteceu aquilo que todo mundo, ou uma boa parte, defendia, né? Não aconteceu a nível de Prudente, graças a Deus, não vem acontecendo a nível de São Paulo e não vem acontecendo a nível de Brasil. São Paulo é destaque por causa da irresponsabilidade do governador ter mantido o carnaval. Eu estava lendo ontem um dado, repetindo que uma morte vale tanto quanto 1 milhão de mortes para quem está perto dela, né? Para quem perdeu um ente querido. O Brasil tem aproximadamente 212 milhões de habitantes e nós tivemos 23 óbitos, 1.000 óbitos, infelizmente. Se você juntar Bélgica, Itália, Reino Unido e França, dá 205 milhões, 207 milhões de habitantes. E lá teve 107 mil mortes. Então, isso rebate muito a oposição política que afirma que o Brasil está sendo recordista, que o Brasil está sendo conhecido como o país do maior descuido contra a luta com o vírus. E não é verdade isso, né? Os números demonstram, são números tristes, mas demonstram que o Brasil não está sendo o pior. Então, vamos torcer contra o vírus, que isso comece a cair, que isso comece a sumir e que todo mundo possa tocar a sua vida da forma que sempre tocou. Muito bem, olha, foi aprovada a proibição de corte de água, luz e telefone na sexta-feira e também em final de semana. A gente vai colocar a Érica Christian, repórter da Rádio Senado, aqui no ar para você ver essa matéria. Vamos lá. O plenário do Senado aprovou novamente o projeto que proíbe a suspensão de serviços essenciais, como água e luz, nas sextas-feiras, nos finais de semana e na véspera de feriados. Pela proposta, as concessionárias deverão notificar os consumidores inadimplentes sobre o dia e o horário do corte. O autor, senador Everton, do PDT do Maranhão, argumentou que o consumidor não pode ser surpreendido com a suspensão dos serviços em dia em que está impossibilitado de pagar a conta e garantir a religação na mesma data. Ao mencionar a crise do coronavírus, ele avalia que essa proibição vai ajudar nesse período. O projeto ele já era antes da pandemia. Agora, com a crise que vai se agravar econômica, mais do que nunca ele vai ser essencial e fundamental para justamente dar essa condição mínima de um cidadão, quando o seu serviço foi interrompido, ele ter dia útil para trabalhar e ir atrás de pagar a conta e pedir para religar o seu serviço. A relatora, a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, retirou do projeto o fim da taxa de religação, que pode chegar a R$ 260 se for feita com urgência. Ela citou um acordo feito com o governo para dar um prazo para que as agências reguladoras limitem o valor dessa cobrança. A diretoria da ANEEL tem que vir aqui no Senado e explicar essas diferenças. A agência serve para isso, para regular preço, regular as tarifas. Não é impor, é colocar regras transparentes. Por que num estado é tão barato como o Maranhão, São Paulo e Pernambuco, e por que as mais caras, Minas Gerais e Amapá? Tem que ter explicação. Não pode ter cidadão diferente um do outro. Aprovado pela Câmara e pelo Senado, o projeto, que também altera as leis de concessões e de defesa dos usuários dos serviços públicos, segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Érica Christian.
Muito bem. Fernando Gessi, o presidente deve sancionar esse projeto, né? Não tem a lógica, não tem dúvida alguma, né? Eu acho que é um absurdo uma pessoa ter uma luz cortada numa sexta-feira, ou num sábado, ou num domingo, ou sei lá, porque todo mundo sabe que as operadoras com relação à energia elétrica, elas trabalham 24 horas por dia, para atender as ocorrências e tudo mais. E elas podem também fazer esse corte no dia que bem lhes entender. Então, eu acredito que esse projeto tem que ser sancionado, não tem cabimento nenhum. E ainda mais, né, Eudes, nós estamos aí num momento totalmente complicado, com as famílias fragilizadas. O Padilha foi muito, muito feliz aí com relação às pessoas que morreram, que perderam seus entes queridos. Então, é muita desgraça, gente. Nós precisamos aí ter um pouco mais de responsabilidade social. Nós precisamos aí de algumas explicações serem dadas. Uma das coisas que nós sempre questionamos são essas agências reguladoras. Eu não sei para quem que elas trabalham ou para quem que elas regulam, porque a maioria delas tem aí um péssimo trabalho diante da sociedade. Uma delas que eu vou fazer uma referência agora aqui são as duas agências relacionadas à saúde, que não fizeram absolutamente nada durante a entrada da pandemia em nosso país. Adilson Brevillieri. Olha, é até engraçado a gente ainda estar discutindo uma situação dessa, né? Isso é uma coisa que já tinha que ter sido aprovado há muito tempo. Você pensa, além da agravante da questão da pandemia, né, mas pensa bem, a pessoa que já não consegue pagar a conta de água ou de luz. Sai na segunda-feira para batalhar, para tentar trazer comida à mesa, para tentar trazer o dinheiro para o sustento da sua família, semana toda. Chega no final de semana, o único dia que ele tem de refúgio para poder estar junto com a família, para poder tentar colocar a cabeça em dia, vem lá um cara e corta a energia e corta a água. É tipo assim, né? A sentença final para a pessoa praticamente perder todas as esperanças, né? Então, antes tarde do que nunca, né, Jesse? Adolfo Padilha. Não, eu acho que, lógico que vai ser sancionada, né? O presidente Bolsonaro já vem fazendo ações que mundialmente são conhecidas de apoio aos menos favorecidos como a melhor ação que foi feita por um governo até agora, durante a pandemia. Agora, sobre as agências, Jesse, nós não podemos esquecer que as agências elas foram aparelhadas, né? Foram escolhidas pessoas que são do segmento ou indicadas pelo segmento. Isso nos governos anteriores, por exemplo, você pega a agência da energia, lá tem pessoas indicadas pelas próprias concessionárias, então elas defendem fielmente aquilo que é melhor interesse econômico para a concessionária. Só que tem um detalhe, o novo governo ele não pôde trocar esses membros das agências, porque por lei federal eles têm mandatos, então é impossível de trocar até que termine o mandato deles. E isso já foi denunciado várias vezes, a gente que acompanha um pouco o noticiário político, tem várias matérias dizendo do corporativismo das agências e não defender o interesse público, mas sim o interesse das próprias empresas ou concessões que estão ligadas a essas agências. Então, esses são os absurdos do Brasil que a gente um dia acredita que está mudando e que vai mudar e a gente ter um país melhor para todo mundo, né? Bom, esse é o Jornal da Manhã, edição local. Jesse, eu vou deixar a sua resposta já. Nós temos que encerrar no rádio, porque já nós temos o Pânico aqui na Jovem Pan daqui a pouquinho. Mas a gente continua nas redes sociais, no Panflix e também no YouTube com Jovem Pan Prudente. Você pode nos procurar, você vai conferir o programa na íntegra. Muito obrigado pela audiência e voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã. Jesse, a sua réplica aí. Não, só completando, as duas agências é a Anvisa e a ANEESP, né, que é a Agência Nacional em Relação à Saúde. Elas, na verdade, essas duas, junto com outras mais, né, prestam um desserviço ao país. Isso é bom que seja aqui mencionado. Muito bem, a gente vai trocar de assunto agora, falar de outro assunto tão importante que a gente vem batendo na tecla aqui em Presidente Prudente, que a Vigilância Epidemiológica Municipal confirmou mais 88 casos de dengue na cidade. Em 5 meses, a cidade acumula 3.483 confirmações da doença. O cenário pode piorar consideravelmente, já que 1.357 notificações seguem em investigação.
Em relação às áreas mais atingidas pelo mosquito, a Aedes aegypti, a que mais registra casos positivos ainda é a área 4. Ao todo, são 751 confirmações em bairros como Planaltina, Cambuci, Itapura, José Rota, entre outros. Na sequência, permanece também a área 7, cujos locais são Morada do Sol, Belo Galindo, Guanabara e outros que também contabilizam 570 confirmações. Olha, a Prefeitura de Presidente Prudente fez nebulização ontem em alguns bairros da cidade, mas parece que toda a atitude que o governo municipal tem feito nesse sentido tem sido pequena, né, Adolfo Padilha? Não, eu não vejo por esse lado, não. Eu vejo que é mais inconsequência e irresponsabilidade da própria população nesse sentido. Gente, tem que limpar o quintal. Não pode. Se você tira o lixo da tua casa e põe na calçada, não mudou nada. O mosquito, ele voa. Ele voa facinho, ele vai da calçada para dentro da sua casa ou para a casa do seu vizinho. Eu vejo que a prefeitura ela faz aquilo que está no limite dela. Só que a educação precisa ser da gente. Nós precisamos colaborar. Esse final de semana mesmo, eu tenho um terreno aqui no fundo da casa que eu moro, que é terra. Eu fui lá carpir, tirar o mato, tirar onde estava acumulando, pode acumular água, tirar o lixo, tirar a folha seca. Então todo mundo tem que fazer a sua parte. Eu acho que está faltando para as pessoas entenderem o seguinte: a dengue mata como vírus. Talvez mais lento um pouco, mas mata também. Então, se você hoje está passando álcool em gel, se você hoje está lavando as mãos, por favor, limpe o seu quintal. Dilson Brevillieri. Olha, essa questão da educação é a mesma coisa que eu acabei de dizer há pouco tempo, né? A educação das pessoas com relação ao Covid-19, a população aprendeu a se higienizar, porque viu que a morte era iminente, né? A questão da dengue, que muita gente pega a dengue e num prazo de 10, 12 dias a pessoa volta ao normal. Mas o problema é que a dengue, uma pessoa numa casa é contaminada, fatalmente a família inteira é contaminada, porque o foco do mosquito está lá dentro da casa dela. Então, essa atitude, como o Padilha fez aí, é o que todo mundo tem que fazer todos os dias. Folhas acumulam água de chuva e ali, em 3 dias, o mosquito já levanta voo e já sai picando, né? E o problema da dengue é que ela também mata, e o problema é que ela deixa sequelas que pode deixar a pessoa debilitada por muitos meses. É o caso da Zika, né? E também da chikungunya. A pessoa que pega a Zika ou a chikungunya, ela passa para as demais, que ela está sendo fonte de contaminação. O mosquito ferroa e passa para as outras na residência. Aí que coisa fica mais séria ainda, né? A pessoa pode perder a condição motora, neurológica, ter consequências graves que perduram, às vezes, por anos. Então, o fato da educação, de nós cuidarmos da nossa casa, é um dever de todos, não é da prefeitura, não. A prefeitura, como o próprio Padilha disse também aí, ela está fazendo, a nebulização é uma atitude que a prefeitura tem que fazer. E os agentes da saúde estão andando de casa em casa e tentando tirar esses focos que estão fazendo os mosquitos se proliferarem, né? Mas nós temos que fazer a nossa lição de casa. Fernando Gessi, a sua opinião vai de encontro com os dois aí? Um pouco de cada um. Na verdade, nós quando falamos sobre dengue, nós precisamos falar sobre políticas públicas voltadas para a área sanitária. Eu não vejo aí vamos dizer assim, uma campanha focada estritamente com relação a isso. Desde a parte de conscientização da sociedade, que é importante, falamos isso, sempre colocamos aí na mesma tecla. Com relação à nebulização, eu acho importante, sim, só precisa combinar com o mosquito para ele estar onde está sendo fazendo a nebulização, né? Porque senão, infelizmente, nós não vamos matar ninguém. E o detalhe todo da limpeza de terreno, conscientização da sociedade, esse tipo de atitude, ele é de extrema necessidade. É o que o Padilha acabou de falar, o Adilson também. Dengue deixa sequelas gravíssimas na pessoa. E o que é pior ainda é que o vetor de transmissão é o mosquito. O mosquito, quando pica uma pessoa, infecta uma pessoa dentro da casa, a grande probabilidade de infectar todas as outras pessoas da casa é enorme. Agora, por que, gente? Por que toda vez que nós falamos aqui a respeito de contaminação, de proliferação de casos, nós apontamos as regiões
com menos favorecimento aqui na cidade. Será que não tem algum probleminha ali, não? Será que nós não temos que dar uma chegada ali, conversar com o pessoal, analisar o entorno, né? Toda aquela micro-região ali, para saber se nós não temos um córrego, não temos uma fonte geradora, não estamos descartando lixo onde não devia ser descartado. Então, essas ações envolvem políticas públicas relacionadas ao combate à dengue. É o que eu falo sempre, uma ação isolada aqui, outra ali, não vai resolver o nosso problema nunca. A conscientização é, sim, o principal fator aí. Muito bem, a gente vai agora dar um destaque ao noticiário nacional, porque a investigação que está sendo feita no Rio de Janeiro deixou dúvidas sobre a atuação da Polícia Federal. Carla Zambelli, deputada, antecipou à rádio que governadores seriam alvos de operações da Polícia Federal. A deputada, que é do PSL, é uma das principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi dada um dia antes da ação contra o governador do Rio e repercutiu no Congresso e também entre as entidades. Tem gente dizendo que ela tinha informação privilegiada e o mesmo aconteceu com um dos filhos do presidente Bolsonaro. Bom, será que é isso mesmo? A gente vai ouvir a opinião dos nossos analistas, começando com Adolfo Padilha. Olha, Eudes, veja bem, chega a ser até um absurdo colocar em suspeição uma ação da Polícia Federal. É uma pena a gente ver pessoas caindo nessa narrativa, que ela é muito bem planejada, para tentar desmerecer tudo aquilo ou construir alguma coisa que prejudique a ponto o governo federal de um impeachment, de um afastamento. É uma pena ver uma mídia tão aparelhada ideologicamente e que esconde algumas coisas que são detalhes que qualquer pessoa com meia inteligência vão entender. Primeiro, eu preciso confessar que eu também já sabia da ação. Porque todos nós que estamos um pouco informados, a gente já vinha dizendo, inclusive eu fiz um vídeo nas minhas redes sociais há 10 dias atrás, dizendo para os governadores aguardarem que a Polícia Federal logo ia chegar e eles iam ter que prestar conta disso. Aliás, nós falamos disso aqui na Jovem Pan, eu e o Adilson, semana passada, né? Dia 20 agora, 7 dias atrás, a revista Cruzoé, que inclusive é oposição ao governo federal e questiona a Polícia Federal em várias coisas, publicou uma foto do jato negro da Polícia Federal, que todo mundo morre de medo, descendo no Rio de Janeiro e colocando uma nota assim, operação sendo aguardada. O Covidão, que é o nome que levou a essa operação, o senador Cajuru, numa das entrevistas que ele deu há uns dias atrás, ele disse que como teve o mensalão, o petrolão, logo a gente teria o Covidão. Tem mais um detalhe ainda. Essa investigação, o que a grande mídia não fala, ela foi iniciada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Quando a investigação chegou próximo ao governador, por ele ter os direitos como governador de preservação, foi levado à Polícia Federal, que é a única que tem competência para investigar esses cargos. Quando a Polícia Federal teve a confirmação do envolvimento do governador, foi levado ao Supremo Tribunal de Justiça. Esse cara do Supremo, esse cara que manda, ele que determinou a operação. Então, veja bem, falar que houve vazamento e envolver a deputada Carla Zambelli é por uma questão que você disse no seu anunciamento aí, por ela ser uma pessoa de conhecimento público, de alta confiança do presidente Bolsonaro e hoje é a que mais defende. Por outro lado, ela passou a ser valvo daqueles que querem desestabilizar o governo. Então, a Carla está sempre sendo envolvida em questões que não se prova nada, sendo que a grande mídia devia estar falando agora que, infelizmente, no Rio de Janeiro, uma figura, mesmo sendo oposição do presidente Bolsonaro e foi eleito só pela onda Bolsonaro, era um cara que a gente botava fé, é um juiz federal. Como é que pode, em tão pouco tempo, já se entregar para um sistema e existem provas robustas que até a mulher dele recebia 15 mil reais por mês. Então a imprensa tinha que estar falando dessa limpeza, do trabalho que a Polícia Federal faz com austeridade. Aliás, não é à toa que hoje a Polícia Federal é considerada a instituição que os brasileiros mais acreditam. É uma pena a ideologia do jornalismo e também as pessoas que se deixam cair nessa narrativa não prestarem atenção nessa armação toda. Fernando Gessi, pois é, antes de passar para você, eu quero perguntar para o Padilha se ele sabia da operação ou se ele tinha uma intuição. Como todos nós, eu sabia, claro que eu sabia, eu falei disso aqui na Jovem Pan para o Adilson concordou comigo.
Como que eu não sabia? Então pode vir me buscar aqui também. Uai, não tem problema nenhum, dou o endereço da minha casa, falo onde eu falo. Quem não sabia que a Polícia Federal ia pegar esses governadores? E a narrativa é clara. Você vê que ontem eu coloquei um post no meu Facebook na hora que aconteceu. Agora os governadores de oposição vão todos ser solidários ao Wilson do Rio de Janeiro. Gente, isso é óbvio, porque todos eles vão ser vítimas da Polícia Federal. E é óbvio e claro que todos vão querer pôr a Polícia Federal como suspeição a serviço do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, a gente tem que abrir o olho, a gente tem que entender o jogo. Isso é um jogo de xadrez. A eleição não acabou. E cada movimentação, eles têm uma oportunidade de desestabilizar um governo. E as pessoas precisam prestar atenção nisso. Fernando Gess, então nesse jogo de xadrez aí, qual que é a próxima peça? Qual que é o próximo governador aí que você tem na sua cabeça aí que vai ser o investigado, hein? Bom, primeiramente, eu acho que nós vamos ter que contratar mais aviões da Polícia Federal. Exatamente. O sol não vai dar. O sol não vai dar. É claro, né? Ontem foi dado um recado nas entrelinhas, né? Tanto eu, Padilha, todos nós aqui acompanhamos política nacional muito próximo. Eu acho que só o Papa lá no Vaticano que não sabia que ia acontecer essas operações aí com relação aos governadores. Por que a Polícia Federal está envolvida nisso? A Polícia Federal está envolvida nessas investigações porque toda vez que envolve dinheiro público da União, a Polícia Federal ela é acionada, tá? Não importa se é prefeito, vereador, governador, quem quer que seja. Se for dinheiro público da União, a Polícia Federal é responsável pela investigação. Agora, o que eu percebo é o seguinte, ontem eu vi uma declaração de um dos principais procuradores da Lava Jato, o Carlos Fernando do Matos. Ele colocou uma séria questão em relação a toda uma desconfiança que está acontecendo, que pode pairar sobre a Polícia Federal. A Polícia Federal é hoje a instituição, sem sombra de dúvidas, a mais importante do Brasil e a mais respeitada do Brasil, por todos os serviços que vem prestando. E ontem, inclusive, nós tivemos uma declaração da direção ali da associação da FENAPF, colocando esse questionamento da Carla Zambelli, onde no máximo, caso venha descobrir alguma coisa, daria tráfico de influência, mas isso aí não vai dar nada, entendeu? Eu acho que todo mundo sabia. Agora, uma coisa que os nossos queridos deputados e políticos precisam começar a prestar um pouquinho mais de atenção, é segurar um pouquinho o que falam e deixarem para que a opinião pública, para que as pessoas formadoras de opinião falem determinadas coisas, porque o ambiente está altamente nitroglicerado, né? Vamos dizer assim, né? Explode coisa para tudo quanto é lado. E a Associação dos Delegados da Polícia Federal já soltou uma nota em cima da nota da FENAPF com relação ao seguinte, calma lá, nós aqui não temos nenhuma coisa, não falamos nada para ninguém. Inclusive eu, que sou muito próximo de muitos delegados da Polícia Federal, sei qual é a conduta deles, eles não iam falar isso aí para ninguém. Agora, o grande perigo é nós começarmos a colocar desconfiança em cima de ações da Polícia Federal. Aí vocês podem, fecha esse país, acaba com tudo, porque se a última instituição nossa, que nós ainda achamos que é seríssima, começar a ser aparelhada, ou doutrinada, ou de alguma coisa, isso é complicado. Por isso que ontem a delegada de São Paulo, diretora da DPF São Paulo, doutora Tânia Prado, tanto ela, eu, todos nós aqui, defendemos a PEC 412. A Polícia Federal tem que ser autônoma, tem que começar a caminhar com suas próprias pernas para não ter ingerência política e nem a parte que nós falamos que são como que você manipula uma ação, manipula uma operação, contingenciamento financeiro, que é o que o governo Lula fez demais dentro da Polícia Federal. Não interferiu, mas em compensação cortou todos os recursos. E sem recursos ninguém consegue investigar nada. Muito bem, Adilson Brevileri, a Federação Nacional dos Policiais Federais diz que é conhecido e notório o vínculo da parlamentar com a Associação de Delegados, desde quando era líder do movimento nas ruas. Esse laço se demonstra pela participação de Zambelli em eventos, vídeos e homenagens. A FENAPF, né? Ela está sugerindo e defendendo uma investigação nesse sentido. Será que é para limpar de vez essas suspeitas sobre a Polícia Federal? Não, sim, porque, como o próprio Gerson afirmou aí, a FENAPF ela repudia veemente qualquer tipo de responsabilidade
sobre a nota que a Federação Nacional dos Policiais Federais havia feito, que são todas infundadas, são graves, bastante graves, mas são infundadas. Agora, eu tenho orgulho e tenho total assim, segurança e tranquilidade de poder contar com a Polícia Federal. A gente sabe que a Polícia Federal ela tem atuado já há muitos anos contra a corrupção no Brasil. Ela tem sido uma ferramenta importantíssima para a lavagem desse nosso país, para extirpar de uma vez por todas as questões da corrupção. E ela é uma ferramenta importante. E eu acredito, assim como acredito que todos os brasileiros confiam na Polícia Federal. Jamais a Polícia Federal poderá ser colocada à prova como está sendo colocada aí. Outra coisa, a Carla Zambelli, quando ela fazia o movimento às ruas aí, ela tinha que ter contato com quem? Com quem sempre queria que as coisas fossem feitas de acordo com a lei manda, feitas corretamente. Então ela tinha que ter vínculo com pessoas que queriam também manter a ordem, manter a coisa andando corretamente, né? Sem corrupção, sem todas as coisas que nós tivemos aí em governos passados. Agora, uma coisa é certa, não é só a Polícia Federal, né? A gente teve exemplo da Polícia Militar em movimentos nesse final de semana em São Paulo, que a Polícia Militar bateu continência para manifestantes na Avenida Paulista, em São Paulo, em respeito ao que eles estavam defendendo. Então, a Polícia Militar do Estado de São Paulo também tem o meu total respeito. Eu acredito muito na Polícia Militar do Estado de São Paulo, acredito muito na Polícia Federal e acredito também no Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo, que são instituições que estão lutando para que nós tenhamos um país livre de corrupção, que as pessoas responsáveis por crimes de corrupção sejam colocadas perante a justiça e que possam responder aí pelos seus crimes e pagar pelos seus crimes, né? Ok, obrigado pelas informações, aí os comentários de Fernando Gessi, Adolfo Padilha, Adilson Brevileri. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, no rádio, na 101.7 da Jovem Pan. E nas redes sociais nós estamos no Panflix e também nos canais digitais. Então você pode nos acompanhar no Jornal da Manhã, edição local. Muito obrigado pela audiência e até amanhã, então.